Muito bem, voltamos com mais um bloco do Super Notícias. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e as notícias relacionadas ao mundo, aos bastidores da política brasileira. Afinal de contas, teremos eleições em outubro deste ano. Lembrando sempre, mais uma vez, que você também acompanha o Super Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Super TV e lá, meu amigo, você vai ficar por dentro de tudo, absolutamente tudo que acontece em Valadares e região. E neste segundo bloco, tenho a honra e a oportunidade de conversar com a empresária Adrielen Neto. E você pode estar se perguntando, o que é que você vai falar com a Adrielen Neto? E você, principalmente empresário, seja micro, médio ou grande empresário que possui alguma empresa, sabe da importância do nome da sua empresa, que está totalmente vinculado com a questão do registro da sua marca. E a Adrielen Neto está aqui para poder falar com propriedade sobre a importância do registro de marcas. Adrielen, primeiramente, muito boa tarde, seja muito bem-vinda e é um prazer ter você aqui. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Para todas as pessoas que estão nos assistindo agora, também quero cumprimentar. E é isso, registrar a marca, fazer o seu nome de verdade seu. Às vezes você pensa em colocar no mercado. Se você vai ingressar num ramo de atividade, a primeira coisa que você pensa é como é que eu vou chamar o meu negócio? As pessoas têm que conhecer ele. E esse conhecer é dar o nome. Mas o nome só é seu se você tiver o registro. Então não adianta pôr no mercado, ter anos e anos investindo, se você não faz o registro da marca, tá? E é isso, pequeno, médio, micro empresário, grande porte. Se você, independente do tempo de mercado que você tem, se você não se preocupa, não se atenta em ter essa certificação, em fazer o registro no órgão competente, você não é dono. Então, todo o seu investimento, ele fica perdido. Você vai investir em fachada, placa, letreiro, cartão de visita, uniforme de funcionário. Hoje em dia a gente tem a crescente com as redes sociais, então a gente tem o Instagram, a gente tem diversas outras plataformas também para fazer essa divulgação e é algo que a pessoa não se atenta, porque é um detalhe e tem acontecido bastante aqui na cidade mesmo. Vários clientes que nos procuraram depois de já ter um problema. Então eu peço sempre para tentar, né, fazer esse investimento antes de acontecer o pior. Sim. Claro que depois que acontece, a gente tenta ajudar da melhor forma que dá, sim, mas nem sempre a gente consegue manter a marca. Então vocês vão observar diversas empresas que fizeram a troca de nome. Isso se dá ao não cometimento do registro, não ter pensado nisso lá atrás. É um investimento, mas é um nome. A gente está falando da identidade da sua empresa. É a biometria dela, o que torna ela única, mas para isso tem que fazer o registro, tá? E até para poder continuar nessa primeira explanação sua em relação à questão dos problemas. E você acabou de falar que na sua empresa muitos empresários, seja pequeno, médio ou grande, vão até você depois do pior já ter acontecido. Quais são os problemas que essas pessoas enfrentam quando possuem um nome, mas ao mesmo tempo não possuem, porque não está registrado, logo não tem dono? Bom, o problema maior que a gente tem, gente, afeta o bolso, é o financeiro. É aquilo que eu falei, a troca gera um transtorno grande, porque se você for fazer uma avaliação de preço de fachada, de letreiro, você vai ver que o custo não é irrisório. E aí tem um cálculo ainda maior, que é trazer a mesma confiança para um nome que já estava em mercado, já estava ativo, já tinha credibilidade, uma cartela fixa de cliente. Você vai ter que fazer tudo de novo. A gente está falando de empresas de 10, 12, 15, 20 anos de mercado. Então, por que as pessoas não se atentam a isso lá no início? Muita gente confunde, acha que criando uma razão social, ela está sendo protegida. Mas uma razão social, ela serve para assuntos burocráticos e internos. Sim. Não é a mesma coisa que um nome, não é a mesma coisa que a sua marca. Primeiro que a razão social, ela só funciona para Estado. Então, cada Estado tem uma razão social, tá? O registro, ele vale a nível nacional. Eu estou falando de um órgão federal, o INPI, que é o único que tem a propriedade para legislar sobre esse tema. É ele o único órgão que decide se a marca vai ou não pertencer à pessoa que está solicitando o registro, tá?
Então, essa razão social, ela maqueia, a princípio, a falsa ideia de proteção. A pessoa deu entrada com a razão social, acha que pronto, tem exclusividade, a razão é minha, só eu vou emitir a nota com aquela razão social. Mas aí, a nível de Estado, é que a gente entende essa diferença, né? Aqui em Minas Gerais, eu posso ter a empresa ABB Pneu que Furou. No Espírito Santo, eu também posso ter a empresa ABB Pneu que Furou. E aí, na fachada, vai fazer diferença? Hoje em dia, ninguém se limita a vender apenas na região. Sim. As pessoas, elas procuram, principalmente com e-commerce, fazer a venda em todo o Brasil. Sim. Então, aí a pessoa se esbarra com o problema de ter uma outra empresa com o mesmo nome. Também vale para domínio, tá? Acerca de domínio, as pessoas pensam assim, eu vou fazer a verificação no site e querem fazer a venda só pelo site, não abrir propriamente a loja física. Nessa daí descobre que tem outra empresa com a mesma marca. Então a marca da outra empresa talvez tenha menos tempo de mercado, ele está vendendo, pode até estar explorando do nome da pessoa que está em mercado há muito mais tempo, tem mais credibilidade e a pessoa não sabia. Então são situações que aconteceram. E teve um caso em particular, Gustavo, que foi um cliente da região sul, como a gente atende a todo o Brasil, né, por ser um órgão federal, uma funcionária que queria se apropriar da marca. Ela sabia que o dono não tinha um registro, ela viu a crescente, a oportunidade e quis registrar a marca como se dela fosse. História. Como se dela fosse. Então, assim, a gente conseguiu a tempo resolver a situação, mas gera transtorno. E é aquilo que eu falei, hoje em dia, ninguém quer um transtorno financeiro. Nem psicológico. Pensa, é você imaginar que tudo que você fez, todo o nome, tempo de mercado, investimento, você vai ter que recomeçar. Tudo bem, as pessoas até falam assim, mas o recomeço gera uma experiência. Eu estou falando de 10, 15, 20 anos, todos os dias, investindo naquele nome. Sim. Não é pouca coisa. Então, esse transtorno que gera faz ao empresário, né? Muitas deles, o pior pesadelo de todo empresário, falência, quebrar, né? Por assim dizer. Porque eles não conseguem recuperar a cartela de cliente e não conseguem recuperar a mesma credibilidade que uma marca tem. É importante você se atentar a isso no início. Da mesma forma como você pensa no nome para pôr em mercado, para divulgar, pensa também em registrar, tá? Os processos no INPI são processos que hoje em dia, lá atrás, muita gente pensa assim, é muito burocrático, demora muito. Antigamente, de fato, antes de 2017, 2018, um processo ele tramitava de 3 a 4 anos. Hoje em dia, eu tenho de 8 a 12 meses. Claro que cada processo é único. Claro. Não tem como falar para você que vai ser exatamente igual. Tem cliente que me pergunta sobre isso. Tem cliente que às vezes fala assim, Dri, por que o processo do fulano saiu primeiro? Por que o meu processo ainda está em andamento? É um processo, gente. Eu tenho analista, eu tenho técnico, eu tenho juiz no INPI. Então, eles fazem a avaliação em conformidade à marca que a gente está solicitando, tá bem? Então, para isso, tem toda uma análise de viabilidade, tem um estudo em cima do que a pessoa quer registrar, se o ramo de atividade que ela está atuando tem a disponibilidade. Então, a gente faz um trabalho bacana para garantir que vamos lograr êxito. E se também não tiver essa possibilidade, a gente já te informa. Para você já ter ciência no que você vai fazer e como se preparar para não ser pego de surpresa. E em relação a justamente essa questão de não se preocupar e não se atentar com o registro de um nome, de uma marca, recentemente tivemos um caso que serve até e tem servido para essas empresas como a sua, imagino, como referência, e é um caso famoso porque envolve uma grande dupla sertaneja, né, Maiara e Maraísa, que também tinha um projeto em conjunto com a Marília Mendonça, né, as patroas, Sim. que utilizavam esse nome era a alcunha, o nome de um grande projeto das três, só que já lá em 2016, 2017, uma cantora já usava a patroa, só que por lei, né, não pode ter nada parecido, eu quero que depois você explique. Enfim,
a gente vê como esses casos acontecem até nas melhores famílias, como nós costumamos falar, com grandes nomes, com grandes artistas. E é aquilo que a gente falou, não tem essa, para o INPI, não tem o pequeno, médio, grande. Então, mesmo que a cantora baiana que fez a solicitação era uma cantora pouco conhecida, né? Mas em 2017 ela teve essa preocupação. Ela já tinha o projeto, é para o mesmo ramo de atividade. Sim. O INPI ele tem 45 classes. Cada classificação um ramo de atividade. O que o órgão faz? Vou te dar um exemplo de uma empresa de tintas famosa e uma loja de departamento também bem famosa. Sim. As duas podem chamar Amarelo Limitadas, né? E esse amarelo colocar como solicitação para 2 ramos independentes. Sim. No caso delas, colidiram diretamente. O empresário só foi se preocupar com a marca depois do projeto já em andamento. Então, não teve essa verificação prévia, não teve essa consulta anterior para verificar se realmente teria disponibilidade para chegar à concessão e daí poder utilizar. O que fala o artigo 124 da LPI, que é a lei que regula sobre os direitos relacionados à propriedade industrial? Eu vou proteger tudo que é parecido e similar à marca. Então, a patroa, que é a marca principal, mesmo estando no singular, colide diretamente com as patroas. Por quê? Tem similaridade. Então, eles também vão se adaptar à fonética. Não é nem a forma escrita. Talvez a pessoa vai escrever, nesse exemplo da patroa, vai colocar com 2 T's, vários A's, vários S's, um H, mas a fonética vai ser a mesma. A sonoridade, a forma falada é idêntica? Se é idêntica, então o INPI vai indeferir, porque a lei determina que eu vou resguardar tudo aquilo que é parecido e similar dentro do mesmo ramo de atividade. Por isso que no caso deles teve essa colisão direta e por isso que o artigo tem essa proteção. Senão seria fácil, por exemplo, Gustavo. Aí vai e coloca os Gustavos. Já pensou? Seria a mesma questão. É a mesma questão. Então, é por isso que teve essa colidência e mesmo com, agora mudando, né, do singular para o plural, ele não conseguiria. Sim. Driellen, muito obrigado por essa aula, né, sobre a importância de patentes, né, do registro de patentes e marcas. Creio eu que esse bate-papo é de suma importância, principalmente para uma cidade como Governador Valadares, que é baseada, né, e sustentada pelo comércio. Consequentemente, temos aí várias e várias empresas, sejam pequenas, médias ou grandes empresas. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigada, Gustavo, aqui pela participação com você. E, claro, pessoal, fica qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição para atender. Tudo que você precisar, que você achar que é legal, que vai conflituar. Gente, olha, não existe 100% de uma decisão. Tá? A gente brinca que no direito tudo depende, tá? Depende do contexto. A gente sempre analisa cada caso. Sim. Nunca vai ser assim. É sim, sim e não, não. Casos específicos, processos específicos, marcas específicas, tá? Geram resultados específicos. Agora, um processo, ele é único. Vale essa ressalva, tá? Talvez você vê alguma marca no Google ou em outra plataforma, passou em frente, visualizou alguém utilizando o mesmo nome, faz primeira verificação se a marca tem ou não registro. Porque se não tiver, aí sim, aí tem a possibilidade de fazer ela tornar sua, de verdade, tá? Novamente, muito obrigada, Gustavo, tá? Pelo tempo aqui concedido e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigado mais uma vez, Driellen. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que no final de semana o Atlético venceu de virada a equipe do Fortaleza pelo placar de 3-2. Jogo maluco, né? Já que o Fortaleza abriu o placar 2-0 no Mineirão e depois o Atlético no segundo tempo conseguiu virar a partida. Jogo importantíssimo, vitória importantíssima
para a equipe do Atlético, né, que vem nessa sequência positiva. Vinha numa crise, venceu o Flamengo pelo Brasileirão, depois voltou a vencer a equipe carioca, porém pela Copa do Brasil, e nesse sábado venceu a equipe do Fortaleza, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, portanto é o Atlético ressurgindo nesta temporada de 2022. O Cruzeiro não jogou nesse final de semana, mas entra em campo amanhã às 21h30 contra a equipe do Sport, jogo importantíssimo. Promessa de casa cheia, mais uma vez no Mineirão, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos, certeza de casa cheia no Gigante da Pampulha. Amanhã, Cruzeiro Sport, mais uma rodada da Série B, Cruzeiro que é o líder da competição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais!